Oremos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? É motivo de muita alegria estar aqui novamente com os irmãos. Nós tivemos dias prazerosos aqui com o Gerson Rufino, com o pastor Wesley. Nós sabemos que temos quinta que vem a Assembleia, mas são momentos que nós revemos os irmãos na casa do Senhor, e é motivo de muita alegria para mim a oportunidade de assim ministrar a palavra nessa noite. Eu te convido a se colocar de pé, eu sei que você não está cansado, e nós vamos aplaudir aquele que merece, aplaudir ao Senhor Jesus, que merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Glória a Deus. Louvado. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, é o terceiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo de número 8. Nós vamos ler dos versículos 22 ao 24. Teremos outras referências também para ser lidas, mas no momento eu vou ler o primeiro versículo, que é o 22, e os outros dois, alguém leia para nós, no nome de Jesus. Eu estou lendo Levítico 8, 22, que diz assim: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés tomou do seu sangue, pôs sobre a porta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar o filho de Arão, pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno e querido Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, guiado pelo maravilhoso conselheiro, nosso amigo, consolador Espírito Santo, nós estamos aqui na tua casa, te adoramos, adoramos com cânticos, adoramos com dízimos, ofertas. Agora nós queremos a ajuda do Espírito Santo do Senhor para te adorar com a tua palavra, que é viva e eficaz, e segundo o Senhor, ela é mais cortante do que qualquer espada afiada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Nesta noite nós pedimos a ti que o teu Santo Espírito venha fazer essa obra no meio de nós. Tua palavra tem projeto, tem propósito na terra, e nós queremos, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor conclua a obra que o Senhor determinou para este lugar nesta noite sobre a nossa vida. O ladrão da palavra está amarrado, acorrentado, algemado, expulso do meio de nós. Queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, e que todo e qualquer tipo de distorção da palavra, inquietação, sonolência, seja cancelada no lado de desfeito no meio da igreja, porque nós sabemos que quem tem liberdade para atuar aqui é o Espírito Santo do Senhor. Amém. Nós oramos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos sentar no nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre esse ofício de sacerdote. E nesse capítulo de número 8, a partir do versículo 1 já se fala na consagração do sacerdócio. Mas o que me chama a atenção é que Moisés foi levantado para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés apresenta uma queixa a Deus acerca da sua dificuldade de falar, e Deus levanta o seu irmão Arão para que fosse a boca dele quando ele precisasse falar. E aqui nós estamos mediante a uma unção, uma consagração de sacerdote, que estava liberada para a vida de Arão. E esta unção, quando nós lemos o capítulo 8 até o capítulo de número 10, nós vamos ver descritos aqui algo referente a esta consagração. Moisés, ele descreve aqui a situação
de Arão juntamente com os seus filhos, em se falando de sacerdócio. Ele fazia as cerimônias, ele elaborava, todas elas direcionadas por Deus, mas quem finalizava era Arão. Tanto é verdade que quando Deus dava uma palavra para Moisés, Arão era o porta-voz de Moisés, trazendo para nós nos dias de hoje a necessidade da igreja falar a mesma língua, um ajudando o outro, envolvidos como o salmista do Salmo 133 se admirava em ver os irmãos em união. E eu louvo a Deus, porque o povo tem visto a unidade do Ministério Batista do Calvário, e é por isso que Deus tem nos honrado, e é por isso que Deus tem nos abençoado. Olha o que diz o capítulo 10 de Levítico, versículos 1 a 3. Alguém leia para nós. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: e isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles não observaram corretamente as ordens dadas por Deus. Os seus incensários continham, segundo a Bíblia, fogo e sangue. E quantas vezes nós já ouvimos essa expressão, né? O fogo estranho no meio desse negócio aí. Coisas que, quando nós olhamos, nós começamos a identificar que Deus, ele não está no negócio. Nós precisamos estar atentos quando um fogo estranho se levanta no meio da igreja, um fogo estranho se levanta no meio da nossa casa, um fogo estranho se levanta no nosso ministério. E um dos maiores fogos estranhos que tem se levantado no meio do povo de Deus é a rebeldia, é a falta de submissão. Pessoas que trazem fogo estranho, desonrando as autoridades. E aqui Nadab e Abiú, eles desonraram, não foi qualquer autoridade, desonraram as ordens do nosso Deus Todo-Poderoso. Eles tinham no incensário brasas, mas essas brasas não tinham nada a ver com o altar. Elas não tinham a sua origem no altar. E aí eu abro um parêntese para dizer para a igreja, e principalmente para mim, que nós temos que tomar cuidado com quem, de onde vem e que tipo de fogo está sendo ministrado sobre a nossa vida. Porque fogo havia, mas era fogo e sangue. E eu fico olhando para a minha vida e para a sua vida, eu pergunto: que tipo de fogo que está se manifestando na nossa vida? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele que mandou um fogo, que consumiu, que acabou com Nadab e com Abiú, filhos do sacerdote Arão. O fogo de Deus que travou, o fogo de Deus que consumiu aqueles que profanaram, aqueles que não reverenciaram o altar de Deus. E na nova aliança não é diferente. Todo fogo estranho, Deus ele pode mandar um fogo para consumir. E esse tipo de fogo será no juízo final. E eu louvo a Deus, porque eu creio que todos nós estamos buscando é o fogo de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, João Batista diz assim: eu batizo com água, mas está chegando um aí depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o fogo de Deus que há de se manifestar na minha vida e na sua vida a cada dia mais. Versículos 4 a 7. Então Moisés chamou a Israel e a Elzafá, filho de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram das suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito.
Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgranheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, todas as casas de Israel, lamentam o incêndio do Senhor, que o Senhor suscitou. 7. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Nós vemos aqui uma mistura de luto, aconselhamento e refrigério. Primeiro, Moisés chama esses dois rapazes, Misael e Eusafã, parentes de Arão. E eles tinham uma missão: tirar dali aqueles corpos que foram consumidos pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que haviam outros dois filhos de Arão, Eleazar e Itamar. E o conselho de Deus foi: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes. E tem pessoa, quando ela fica desesperada, ela quer pegar o cabelo, balançar cabelo. A pessoa, ela faz muitas coisas quando está desesperada. Deus, ele manda Moisés avisar para aquele povo, para ninguém entrar em desespero por causa daquilo que Deus fez. Porque se eles entrassem em desespero por causa daquilo que Deus fez, eles estariam questionando o juízo de Deus, e automaticamente eles também provariam do juízo de Deus. Mas como Deus tinha projeto para Eleazar e Itamar, veio esse aconselhamento, e esse aconselhamento também para toda a congregação. Deus falava para não lamentarem o incêndio que o Senhor suscitou. Primeiro, eles estavam enlutados por causa de Nadab e Abiú. Agora Deus dá um aconselhamento para eles: não se desesperarem com aquilo que Deus fez. Existe um momento na nossa vida que nós não entendemos o que acontece conosco, talvez acontece com o irmão, mas pode ser o próprio Deus permitindo determinadas situações para a pessoa se firmar no Senhor, para a pessoa amadurecer, ou para ela ter experiências com o nosso Deus Todo-Poderoso. No final do versículo 7, a Bíblia diz que havia um refrigério para aquele povo. Não sairei da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. O óleo da unção do Senhor está sobre a sua vida, porque você não está saindo da congregação do santo. Você está ficando firme, independente daquilo que tem acontecido contra a sua vida. E quando nós ficamos firmes, perseverantes na presença do Senhor, Ele sempre vai liberando o óleo da unção. Uma unção para dar continuidade ao sacerdócio. Nadab e Abiú morrem, mas Eleazar e Itamar continuam. São agora instruídos novamente por Deus para continuar a obra de sacerdócio. A obra de Deus não para. Deus te levantou, e Deus vai continuar levantando mais pessoas para essa obra, no nome de Jesus. Deus, a fim de incentivar, estimular os sacerdotes a não violarem as suas orientações, Ele mostra, através de Moisés, tudo aquilo que foi julgamento de Deus. Nadab e Abiú tiveram oportunidade. E quantos de nós já tivemos a oportunidade de exercer diante de Deus algo que representasse a glória de Deus na nossa vida, mas nós perdemos a oportunidade? Isso aconteceu com Nadab e com Abiú. Mas esse Eleazar e Itamar, eles tiveram uma oportunidade vendo o erro dos seus próprios irmãos. E na nossa vida congregacional, e se falando de igreja, não é diferente. É só nós olharmos alguns irmãos que perderam a oportunidade de dar continuidade ao ministério, a uma obra que Deus chamou, e eles pararam no meio do caminho. Mas eu quero dizer para você que ninguém de nós aqui vai ficar no meio do caminho. Nós todos vamos dar continuidade à obra que Deus nos chamou para fazer no nome de Jesus, porque há um óleo de unção sobre
a tua vida. Moisés fala do sacerdócio de Arão, mas ele também fala da necessidade de se sujeitar à lei de Deus, de obedecer corretamente os mandamentos do Senhor. Quando se quer exercer funções diante de Deus consideradas importantes, toda pessoa que cresce diante de Deus, ela é mais cobrada. Toda pessoa que tem o chamado de Deus, ela é mais cobrada. É por isso que muitas pessoas elas não querem compromisso com o estudo bíblico. É por isso que muitas pessoas não querem compromisso com a escola dominical. Isso fala de pessoas que querem crescer, como você que está aqui nessa noite e quer crescer. E à medida que nós vamos aprendendo com Deus, o nosso compromisso ele vai aumentando. Mas não são todos que querem um compromisso com o Senhor. Mas é importante também nós destacarmos, ressaltar que Moisés, ele seguia todas as instruções que Deus dava para ele. E ele então passava para Arão e os seus filhos. Uma escolha única, não de Moisés, uma escolha de Deus. Deus escolhe, Deus chama quem Ele quer. Tem pessoas que querem, mas o chamado ele é de Deus. Ele escolhe, Ele prepara, Ele capacita. Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus vai te capacitar para cumprir o chamado que você tem para fazer aqui sobre a face da terra. Quando nós oramos aqui fazendo o ato profético da rede, quando nós vamos orar ali, a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e assentando-se, escolhe para os seus os ruins, os bons e os ruins, porém lançam fora. A oração que nós fazemos é que, graças a Deus, que a separação e a escolha não é do homem. A separação e a escolha ela é de Deus. Porque se fosse para depender do homem, muitos de nós não estariam pregando o Evangelho. Mas quem chamou, quem te escolheu foi Deus. E Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, alguém lê para nós, é muito conhecido, mas nós temos que ler. João 15, 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que participem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Por força de expressão, por costume, nós costumamos falar algumas coisas que elas não representam a realidade do que nós falamos. Eu fui para Jesus, eu aceitei Jesus. Segundo a Bíblia, não fomos nós que escolhemos Ele. Foi Ele que nos escolheu. E a escolha de Jesus, ela é coisa linda. Porque Ele fala que quando Ele escolhe, Ele dá uma ordem, Ele dá uma missão, isso é designar, é um trabalho, é uma função. Vos designei para que vades e deis fruto. Você é uma árvore frutífera. E esse fruto ele permaneça, a fim de que tudo quanto pedido ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus te escolheu. Como Arão, seus filhos, Moisés foi escolhido. É importante nós entendermos que quando uma escolha ela é humana, ela está fadada ao fracasso. Mas quando o sumo sacerdote Jesus, Ele que escolhe, é diferente. Porque tem peso. E se tem alguém que tem autoridade para chamar, escolher, capacitar, ungir, é essa pessoa que está aqui nessa noite, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo que temos um único dono, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, pela escolha que Ele fez na nossa vida. E por que muitos não vão até o Senhor? Porque não entenderam essa escolha. Se for para colocar hoje numa balança, para uma pessoa fazer uma escolha na vida, dependendo daquilo que ela tem, daquilo que ela faz, daquilo que ela aprendeu, ela nunca vai querer Jesus. Quem tem costume de orar em UTI, evangelizar, sabe disso. Vovô era assim, bisavô era assim. Mas quando Jesus entra com aquele carinho, aquela mansidão dele, descrita lá em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, se abrir ele entrar, a escolha ela é completa. É por isso que Jesus escolheu a mim e escolheu a você. Então nós somos nação santa, sacerdócio real. E eu quero falar nesta noite sobre o ofício de sacerdote. O sacerdócio, ele nos dias de hoje nós poderíamos dizer que é uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de intercessão, uma vida de serviço e uma vida dentro da palavra. Isso é exercer o ofício de sacerdote. Então eu posso dizer que tem sacerdote aqui nessa noite, mas também tem sacerdotisa aqui nessa noite. O sacerdote, a sacerdotisa, faz a diferença onde ele estiver, desde que a unção de Deus esteja sobre a vida dele. Interessante que o exercício de sacerdote, ele é feito sempre com zelo, com carinho, com reverência, com temor. E quem quer trabalhar, mostrar para Deus que ele é um sacerdote, uma sacerdotisa, ele carrega algo que é lindo na vida de um cristão. Trabalha com alegria, com entusiasmo. E quem trabalha para o Senhor com alegria e com entusiasmo, a obra ela nunca é pesada para ele. E lá em Romanos 14:17, Paulo ele diz que o reino de Deus ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é o quê? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O sacerdote do Senhor ele trabalha com alegria. E em Filipenses 2:12, Paulo ele diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Trabalho contínuo, mas com alegria. Os momentos de choro, o salmista fala no Salmo 126, que ele sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, alegre, colhendo o seu seio. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso que o povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz. Ninguém tem. Passamos por luta, dificuldade, tribulação, mas nós sempre temos motivo para nos alegrar. A Bíblia diz que nós temos que regozijar. Por quê? Porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que Deus fez para mim. Esse é o dia que Deus fez para você. Mas abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, versículo de número 47. Quem achar pode ler. Judas se aproxima de Jesus para o beijar. Beijo, ósculo, era uma saudação. Mas o beijo também representava um sinal de amizade. E Judas agora vem dar um beijo em Jesus, mas não era nem saudação e nem era amizade. Era um beijo de traição. Versículo 48. Aquele beijo para Judas era
Era um beijo comum, mas Jesus sabia que aquele beijo era um beijo de traição. Porque Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso profundo. Versículo 49 e 50. Cortou-lhe a orelha. É muito importante você lembrar que foi a orelha direita. Quem que foi que cortou essa orelha? Bendito do Pedrão, né? Esse Pedro não é brincadeira, não. Versículo 51. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai em paz, e tocando-lhe as orelhas, o curou. Quando nós lemos lá em Levítico, no capítulo de número 8, a consagração de Arão e seus filhos, nós lemos ali o carneiro que era imolado, o sangue que era colocado, aspergido sobre a orelha direita de Arão e de seus filhos, para que se cumprisse a ordenança do sacerdócio, fosse confirmado. Aquele sangue daquele carneiro precisava ser colocado sobre a orelha direita. Por isso, a importância de nós entendermos e gravarmos dentro do nosso coração que esse homem, que era servo do sumo sacerdote, com o nome de Malco, ele teve a sua orelha direita cortada. No Evangelho de Mateus, narra-se o corte da orelha direita. No Evangelho de João, também. Marcos relata essa passagem, mas não dá ênfase nem destaque para a orelha direita. Mas esse Lucas, no seu Evangelho, Lucas que era médico, Lucas que foi o escritor de Atos dos Apóstolos, ele fala do corte da orelha direita. Mas esse Pedro que cortou a orelha direita de Malco, ele não pode ser muito criticado, porque ele negou fidelidade a Jesus. E mesmo tendo negado Jesus depois, naquele momento de tentar defender o Senhor Jesus, ele corta a orelha de Malco. Você quer ver uma coisa? Quando mexe com a nossa família, nós não pensamos muito. Nós temos atitudes que são na hora. E as pessoas precisam entender isso. Seria bom se controlasse, mas é automático. Pedro, ele teve esse momento. Quando vieram para prender Jesus, ele passa a mão na espada e ele corta a orelha de Malco. Sabe de uma coisa? Esse Malco, ele trabalhou aproximadamente 5 anos junto com o sumo sacerdote. E ao se trabalhar ali, provavelmente ele carregava no coração, como numa escola de profetas, como os discípulos do Senhor Jesus: eu vou aprender e eu vou exercer o meu cargo de sacerdote. Mas para que a função de sacerdote ela fosse cumprida, se fosse olhar pela lei, pela tradição, pelos rituais e pela cerimônia, o ministério dele estava acabado, porque a sua orelha direita ela foi cortada. Talvez um dia na sua vida você esperava uma unção, uma confirmação de Deus sobre a sua vida. Veio o inimigo e cortou algo na sua vida. Mas o que me chama a atenção é que quem cortou essa orelha foi um discípulo do Senhor Jesus. E muitas vezes não é o inimigo, não é o mundo que corta. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa quando isso acontece com alguém que está dentro da igreja junto conosco. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele restaura a orelha daquele homem. E se porventura alguma coisa na sua vida foi cortada, o Jesus que estava lá para restaurar mal, ele está aqui nessa noite também. Amém. Aquele homem não simplesmente perdeu uma orelha. Quando ele olhava para o chão, ele olhava para o sonho dele de ser um sacerdote. Quando ele olhava para o chão, ele via a dificuldade em andar na rua. E todos falaram que no momento da prisão do Messias, ele estava lá e teve a sua orelha cortada.
Mas quando Jesus recupera, restaura a orelha daquele homem, eu vejo um Jesus que é diferente de todo e qualquer tipo de médico, que é diferente da medicina do homem. Porque eu tenho certeza que se alguém procurasse cicatriz na orelha de Malco, não ia encontrar. Porque quando Jesus restaura, ele restaura por completo. E Jesus, ele está colocando a mão sobre a minha vida e sobre a sua vida para terminar uma restauração que ele começou na nossa vida. Amém. Você já percebeu que tem coisa na nossa vida que se restaura com o tempo? Seria bom se nessa escolha de João 15:16 de Jesus para a nossa vida, nós fôssemos totalmente restaurados. Mas tem coisa na nossa vida que é tempo. E eu quero dizer que é o tempo de Deus para a sua vida. É o tempo de restauração para a sua vida familiar, para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual. É o tempo de Deus para a sua restauração financeira, para a sua vida profissional, para a sua vida estudantil. Onde for necessário Jesus colocar a mão, ele coloca. Porque ele é o Deus da restauração. Mas para isso, nós precisamos ter algumas iniciativas, tomar alguma atitude. Deus dá uma ordem para Moisés: você vai tirar o meu povo do Egito. Eu conheço o sofrimento do meu povo, eu estou te levantando, Moisés. Depois das 10 pragas, sai Moisés do Egito, juntamente com o povo de Israel, e ele se depara com o Mar Vermelho. Faraó, cavalos, cavalarianos estão indo atrás dele. Ali poderia representar o corte do ministério que Deus havia chamado Moisés, de libertar o povo. Moisés estava quase permitindo o seu ministério cair por terra. Mas Deus fala para ele: Moisés, você tem que tomar atitude, você tem que ter iniciativa. E talvez está faltando isso na sua vida. Moisés, chega de orar, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E ali Moisés provou de algo que ele não tinha provado ainda. Ele viu as 10 pragas do Egito, mas abriu o Mar Vermelho daquela forma, ele não tinha provado ainda. E todas as vezes que nós tomamos uma atitude diante de Deus, nós provamos de algo que nós ainda não tínhamos provado. Pedro, ele participou de várias situações com Jesus, mas ele teve a iniciativa de, depois que Jesus falou que era ele que estava sobre as águas, ele falou: deixa eu ir ter contigo. Não tem outro discípulo que andou sobre as águas, mas Pedro andou, porque Pedro, ele teve uma iniciativa. E eu quero falar sobre 3 iniciativas aqui rapidinho, que pode ajudar a mim e pode ajudar você também. Não se contente com as perdas, mas busque lutar por aquilo que é seu. E uma das coisas que nós, como povo de Deus, temos que entender é que nós não zelamos pelo nosso nome. Não entendi. Nós zelamos é pelo nome do nosso Deus. Havia um decreto que quem destruísse Golias, que afrontava o exército do Deus vivo, ele iria ser isento dos impostos. E quem conseguisse vencer o gigante, ele iria casar-se com a filha de Saul. Mas quando Davi ele vai encarar o gigante, ele não estava pensando nem em isenção de impostos da família, e não estava pensando também em casar com a filha de Saul. Ele olha para Golias e fala: tu está afrontando o exército do Deus vivo. Todo mundo está correndo e o nome do Senhor não está sendo glorificado, mas comigo é diferente. Eu vou fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Tu vens contra mim com pau, com rede, com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Nós temos que ir em busca daquilo que Deus colocou de unção sobre nós, para o nome dele ser glorificado. Aquele jovem lá de João 9, os discípulos perguntaram: quem pecou para que nascesse certo? Seu pai, sua mãe? E ele pecou? Jesus falou: não, essa enfermidade dele é para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Tem coisas na nossa vida que não é para murmurar, duvidar, enfraquecer, achar que não vai dar certo. É para nós ficarmos firmes e perseverar, porque é para o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Segundo, não aceite o inimigo destruindo aquilo que é seu. Samar, valente de Davi, é um exemplo claro disso.
no seu campo de lentilhas, quando estava praticamente na hora da colheita, eles adorando, cantando, louvando ao Senhor. O filisteu ouvia aquilo e descia para saquear tudo, para acabar com tudo. Todo mundo corria, mas Samar não. Samar ele queria defender aquilo que era dele. Suponhamos que a colheita foi nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, esse calor escaldante. Quando eles vêm para destruir aquilo que ele havia plantado e semeado, ele fala: eu ralei esses dias todos debaixo de sol quente, para agora eu entregar na mão do inimigo, mas não vou entregar mesmo. A Bíblia diz que ele sacou da espada, e naquele dia Deus efetuou um grande livramento. Quando o inimigo vier para pisotear, para acabar com aquilo que você semeou, você saca da espada, porque Deus ele vai efetuar um grande livramento na sua vida. Por isso a necessidade de esconder a palavra no coração. Porque quando Jesus saiu do batismo, levado pelo Espírito ao deserto, Satanás, o diabo, se levanta para tentar cortar o ministério de Jesus. Mas ele tinha a palavra dentro do coração. E na primeira tentativa, onde ele estava com fome, e o diabo sabia que ele estava com fome, ele usa uma estratégia, e não é novidade para nós que somos crentes, nós gostamos de comer, sim ou não? Falou para Jesus: manda que essas pedras se transformem em pães, você está com fome. Mas Jesus lembrou daquilo que ele aprendeu lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, na parte B: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que muitas coisas na nossa vida são cortadas? Porque a palavra ela não está no coração. Jesus fala de 4 terrenos. A semente é a mesma, boa, poderosa, frutífera. O problema era o terreno. Uma semente caiu à beira do caminho, outra no meio do espinho, outra no solo rochoso. Mas no 4 terreno ele encontrou guarida, rendeu fruta a 30, 60 e a 100 por 1. E eu te pergunto: como está o seu terreno? Porque quando alguém te dá uma notícia de enfermidade, você se lembra que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías 53, 4. Quando alguém vier falar que a sua família não tem jeito, que esse familiar não tem jeito, você se lembra de Josué 24, 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando alguém vier falar que os seus negócios não vão prosperar, que a porta não vai se abrir, você se lembra de Filipenses 4, 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando alguém fala que você é um derrotado, que você só vai andar cabisbaixo, você se lembra de Romanos 8, 37: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Quando você tem a palavra do coração, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Samar levantou a espada hoje é a palavra, e é com esta palavra que você vai vencer o inimigo. Terceiro, aprenda que mesmo com as afrontas familiares, não entendi, afrontas familiares, Deus vai nos usar para levar a salvação à nossa família. Talvez seja novidade para mim, ou seja, só comigo isso acontece. Alguém na família que não aceita, não entende, critica a sua aliança com o Senhor Jesus. Mas não se preocupe, mais cedo ou mais tarde eles vão ver que essa escolha nossa, ou de Jesus, foi a melhor que existe na face da terra. Porque quando eles passarem por um aperto, eles vão procurar você. Eles não queriam matar José, venderam, mas quando ele se tornou primeiro-ministro, governador, a fome aberta, e sem saber os seus irmãos estavam indo buscar alimento perante José. O alimento que Deus colocou para eu e você dar para a nossa família é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E é esse alimento que Deus vai nos usar para levar nossa família à salvação, no nome de Jesus. Deus coloca tudo no lugar. Ele colocou a orelha de balco no lugar. Tem algumas pessoas que elas quase pararam no meio do caminho. O que dizer de Jairo? Não incomoda mais o mestre, a sua filha já está morta. Mas a Bíblia diz: não chora não, sua filha não está morta, ela dorme. E quando ele entrou dentro daquela casa, a filha de Jairo, ela ressuscitou. Jesus está ressuscitando alguma coisa na sua vida nessa noite.
Não aceita a morte na sua vida, não. Aquele dia que você levou a farinha é Jesus. E ela está tirando toda a morte da panela. Família, ministério, de sua casa, do seu trabalho. Bartimeu também estava clamando a Jesus, cego, mas bom de ouvido e bom de gogó. Ele ouviu que Jesus estava passando e começou a clamar. E os discípulos de Jesus chegaram e falaram: pare de gritar, rapaz, você está incomodando. Mas ele pensaram: talvez seja a minha última oportunidade. E ele continuou clamando. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero tornar a ver. Ele teve visão um dia na vida e ele perdeu a visão. O sacerdote ele não teve o mesmo discernimento de Bartimeu. O sacerdote ele perdeu a visão em função da velhice. Perdeu a visão não usando a autoridade, porque o Filipe, né, seus filhos estavam usando as coisas de Deus da maneira errada, equivocada. Ao ponto de Deus falar com Samuel, e ele chega para ele e fala: não sou eu que estou te chamando, não. Ele precisou de 3 conversas para falar: agora eu sei o que está acontecendo. Quando você ouvir de novo, você fala: eis aqui, Senhor. Não perca a visão de Deus na sua vida. Mas se porventura alguma coisa na sua vida representa uma visão perdida, o mesmo Jesus que restaurou a visão de Bartimeu, ele está restaurando a sua visão nessa noite. O endemoniado de Gadara, ele estava abandonado pela família, a sociedade não queria, nem polícia queria mexer com esse homem mais. Ele estava no cemitério, acorrentado, nem as cadeias conseguiam segurar aquele homem. Mas aquele homem tinha um chamado missionário. Ele era um evangelista. E o interessante é que ninguém fica em espírito 24 horas, mas ninguém fica endemoniado 24 horas, porque ele tinha 6.000 demônios. Mas quando aqueles demônios deram uma oportunidade, deram uma paz para ele, ele viu Jesus. E a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou Jesus. A vida desse homem estava totalmente cortada do ministério que Deus havia chamado ele. Ele estava pelado no cemitério, comendo cadáver e se cortando. Mas a Bíblia diz que depois da restauração de Deus, ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, pregando o Evangelho. E é isso que Deus vai fazer dentro da nossa casa, em nome de Jesus. O que falar de Lázaro? A família de Lázaro era amiga de Jesus. E quando Jesus chega perto, a irmã diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus, mesmo com os 4 dias, a incredulidade, a falta de discernimento de Marta, ele chama Lázaro para fora. Ele manda tirar a pedra. Ele manda desatá-lo. A única coisa que Jesus fez foi proferir palavras: Lázaro, vem para fora, tirai a pedra, desatai-o e deixai-o ir. Quem teve que sair para fora lá? Quem teve que tirar a pedra? O povo lá. Quem teve que desatar? O povo que estava lá. Mostrando claramente para nós que para restauração, independente de dias, meses ou anos, vai depender daquilo que nós vamos fazer concernente à palavra que Deus liberar. E Deus tem liberado palavras para a nossa vida. Como Ele tem liberado. Mas esse mal, o que me chama a atenção é que ele estava num momento da prisão de Jesus. Analisando o ser humano, se Jesus não fala com Pedro para guardar a espada e restaura rapidamente a orelha de Malco, irmão, Pedro queria arrancar a cabeça de Malco, porque era o momento da prisão de Jesus. Mas esse Jesus, ele é diferente. Eu não sei o que aconteceu com esse Malco depois. O que eu sei é que, independente da escolha dele depois, posso até buscar saber o que aconteceu com o Malco, se tiver na Bíblia. Mas o que me chama a atenção é que Jesus o restaurou, sem saber qual seria o retorno para Jesus. Não foi isso que ele fez com a minha vida e com a sua vida? Ele se entregou, sem saber qual ia ser o retorno nosso para ele. Isaías, ele diz que
esse sumo sacerdote Jesus, ele veria o fruto do seu penoso trabalho, mas ficaria satisfeito. Ele está satisfeito com você. Porque ele, como sumo sacerdote, ele tem uma escola. E nós estamos na escola de Deus, crescendo, aprendendo e procurar cada dia mais obedecer o Mestre. Jesus viu Malco caído, mas ele quis restaurar. Imagina o que se passou na cabeça de Malco. Eu vim ajudar a prender esse homem, e esse homem agora me restaurou. Esse homem fez um milagre, ele fez um implante aqui rápido sobre mim. Jesus não restituiu só a orelha daquele homem, não. Jesus restituiu também os sonhos dele. Jesus deu uma nova oportunidade para Malco tentar a vida. E isso Jesus tem feito conosco dia após dia. Qual seria a imagem que Malco ia levar de Jesus? Quantas pessoas nos dias de hoje receberam como Malco uma linda e bela expressão de amor vinda de Jesus, mas não valorizam essa clara demonstração de amor, também representada por um nome lindo chamado graça. Malco, ele teve uma segunda chance na vida. Malco teve uma segunda chance ministerial. E quantos Malcos estão precisando de um toque na orelha direita para voltar à posição do ofício que Deus chamou? Talvez é você, talvez seja eu. Mas a boa notícia é que Jesus, ele restaura. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Existem muitos Malcos que foram curados, foram restituídos ao seu posto, mas outros não. O rei Davi, a ociosidade cortou o ministério dele. Ele não foi para a guerra como os reis deveriam ir. E ele cometeu aquele triste episódio com Betseba. Originou-se ali, no fruto daquele pecado, uma criança que nasce enferma, que leva Davi à depressão, que leva Davi a parar de compor, de adorar o Senhor, de tocar. Mas quando a notícia chega de que a criança estava morta, Davi, ele compõe um dos mais lindos salmos que tem na Bíblia, composto por ele, que é o Salmo 51. E a partir do versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável, reto. Eu não quero ter o meu ministério mais cortado, revogado. Não me repulses da tua presença. Eu só vou ser rei de verdade se a presença do Senhor for comigo. E uma coisa linda que ele fala: nem me retire do teu Santo Espírito. Natan, orientado por Deus a procurar Davi, pastor de Davi, profeta. Davi, eu tenho uma história para te contar. Conta, Natan. Um viajante chegou na determinada cidade, você sabe da história. E para fazer essa alimentação, ele, ao invés de pegar daquele que tinha muitos, pegou daquele que só tinha um. O que tem que fazer com esse homem, Davi? Esse homem tem que morrer. Davi, tu és esse homem. E qual foi a resposta de Davi? Eu pequei. Deus se agrada de um coração arrependido. Davi foi restaurado porque ele sempre teve isso no coração, ao ponto de Deus o chamar de um homem segundo o coração de Deus. E onde estão os homens e as mulheres segundo o coração de Deus? Aleluia.
O rei Saul, ele não voltou à sua posição. Davi voltou, mas Saul não. Samuel, a sua mãe, ela faz um voto a Deus, e quando esse menino nasce, ela teve que cumprir o voto. Coloca ele na casa do sacerdote, e ali ele cresce. Mas ele tinha testemunhos ruins de Ofni e de Finéias. Mas Samuel não queria o ministério dele parado, perdido. Ofni e Finéias não valorizaram. E em função de Samuel saber escolher, saber viver no meio de um povo que cometia coisas erradas contra Deus, Samuel, ele ficou na posição que nunca nós devemos sair, a posição de honrar e obedecer o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus honrou a Samuel. Há um homem na Bíblia que ele também nos chama muita atenção, Elias, ao ponto dele dizer: segundo a minha palavra não vai chover. Olha que coisa linda. Um homem que tinha intimidade com Deus. Mas Elias, na sua escola de profeta, ele tinha uma turma que não valorizava muito a sucessão, não valorizava muito o aprendizado, não valorizava muito o ensinamento do profeta que era Elias. Mas tinha um aluno diferenciado lá, Eliseu. Eles chegavam para Eliseu e falavam: rapaz, você sai de pé de Elias, você não está sabendo não quem vai ser tomado, você não está sabendo não quem vai embora. Eliseu falou: não tem problema, eu estou colado com ele assim mesmo. Quantas pessoas tentam nos tirar do nosso lindo discipulador que é Jesus? Mas quantos mestres, professores que têm vida com Deus, que têm intimidade com Deus, que Deus levantou para nos ajudar, e eles não são valorizados? Elias falou: não tem jeito com você não, Eliseu. Se você tiver no momento que eu for tomar, tudo bem, mas o que você quer? Pede aí. Quero muita coisa não, Elias. Eu só quero a porção dobrada. Elias é assunto ao céu. Eliseu, ele vê aquele momento em que ele é tomado. Eliseu sai cumprindo seu ministério. E tinha um moço que andava com ele chamado Geazi, que poderíamos dizer daria continuidade no ministério de profeta. E quando Eliseu ele cura o comandante Naamã quer pagar a bênção. Eliseu fala: não, a bênção ela não é comprada, pode ficar com isso tudo. Mas Geazi vai atrás, ele quer aquilo para ele. E quando ele volta com aquilo escondido, porque tem como esconder do homem, de Deus não tem como esconder. Deus fala com Eliseu: dá um recado aí para Geazi. E Eliseu fala com Geazi: por que você fez isso? Fiz o quê? Você foi atrás da prata, do ouro, do comandante Naamã. E em função disso, Geazi, a leva de Naamã vai se pegar a você e a toda a sua família. O ministério dele foi cortado. Para encerrar, eu quero falar dois versículos aqui, ler Juízes 20, 16. Alguém pode ler Juízes 20, 16 e depois Isaías 41, 13, alguém lê. Juízes 20, 16, alguém lê? Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atirava com a funda uma pedra num cabelo e não errava. Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É muito bonito você ver um canhoto, né, jogando bola, escrevendo. É até diferente. Estou acostumado a ver um destro, né? E aquele que é ambidestro, então, para jogar, ele se sobressai sobre os demais. Mas o que me chamou a atenção em Juízes 20, 16 é que eram 700 homens canhotos. E eles não tinham muita habilidade, não. As pedras que eles lançavam, se fosse para lançar num cabelo, eles não erravam. Mas lá em Isaías 41, 13, Deus ele diz assim: eu te tomo pela mão direita
E existem várias referências na Bíblia falando sobre o lado direito. Jesus, ele está onde? À direita, à destra do Pai. Ele fala que te toma pela mão direita. O sacerdócio, ele era confirmado com a unção sobre a orelha direita. Malco, ele teve a sua orelha direita cortada, mas Jesus restaurou a orelha direita de Malco. Eu me lembrei de uma pessoa que uma vez ela foi operar, ela tinha um problema na perna esquerda, e eles fizeram a cirurgia na perna direita. Jesus, ele não erra. O lugar que precisa ser restaurado, ele restaura. Mas há uma necessidade de nós liberarmos o agir de Deus na nossa vida. É momento de você pedir a Deus discernimento para você entender o que foi cortado na sua vida. Agora entenda uma coisa: culpar o inimigo, culpar o irmão da igreja, culpar o líder do departamento, culpar a família, culpar o governo é muito fácil. Nós temos que pedir a Deus discernimento e olhar se o que foi cortado na nossa vida, se a culpa não é nossa. Mas Jesus, ele quer colocar algo no lugar. Você melhor do que ninguém sabe o que foi cortado. Jesus, ele está aqui para restaurar a nossa vida. Feche seus olhos. Eu quero pedir o pastor Romeiro para fazer essa oração no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. E nós agradecemos ao Senhor essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui essa noite para aprender um pouco mais da porção da Tua Palavra. E assim como o Senhor operou na vida daquele sumo sacerdote, nós pedimos a Ti que nessa noite não seja diferente na nossa vida. Aquilo que foi cortado na nossa vida, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja fazendo reviver novamente. Talvez seja os sonhos que o Senhor tinha para a nossa vida. Talvez, meu Pai, foi a unção que ficou no meio do caminho. Talvez, meu Pai, é a chamada que porventura nós possamos ter abrido mão. Cada um de nós sabemos aquilo que foi cortado e aquilo que precisa ser restaurado, como ministrou o pregador nessa noite. Então nessa noite entra com providência, e se for preciso fazer uma cirurgia plástica, como o Senhor fez no sumo sacerdote, faça em cada um de nós. Mas o importante, Senhor, é que o nosso sonho seja restaurado. O importante, Senhor, é aquilo que foi cortado ser novamente, meu Pai, ativado na nossa vida, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Nós não abrimos mão da intervenção do Senhor na nossa vida. O sumo sacerdote, Senhor, com a orelha decepada, ele não poderia ministrar diante do Senhor. E nós também, em falta de alguma coisa, nós não podemos ministrar. Mas com a restauração que o Senhor está fazendo nesse momento, nós vamos estar diante de Ti, ministrando e cumprindo a vontade do Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu ensinamento, e continua gerando dentro de nós sede e desejo da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Nós já estamos terminando. Lembrando a você que domingo pela manhã e pela noite nós vamos ter o quê? A ceia do Senhor. E eu convido você a me ajudar. Como?
continuar orando para Deus nos abençoar. A ceia de domingo vai ser uma ceia interessante. Sabe por quê? Porque na parte da manhã nós vamos ministrar 50% da mensagem. E à noite nós vamos ministrar os outros 50%. Nós vamos dividir a mensagem em duas partes. E se você perguntar assim, pastor, se eu tivesse que vir numa só, o que o senhor me diria? Domingo pela manhã você me faz a pergunta e eu te dou a resposta. Mas você não pode faltar. E outra coisa, convide alguém para vir participar da ceia. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus nessa igreja, eu aceitei num dia de ceia. Levantei a minha mão. Eu tenho certeza que num dia de ceia Deus vai levar pessoas a levantar a mão e fazer uma aliança com Ele. Mas nós temos que buscar em Deus e Deus há de nos recompensar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu quero colocar diante de Deus uma pessoa que está enferma. Ela chama Marina Espólito Sattler. Ela é irmã do Léo ali, do pessoal do Hotel Itália. Ela está com uma doença que os médicos não conseguem detectar. E eu tenho certeza que Deus vai intervir. Nós estamos trabalhando com o irmão dela, o Léo, tem tido o coração quebrantado. E eu creio que é tempo de Deus para aquela família. Senhor Deus, nós colocamos a Marina diante do Senhor. Meu Deus, aonde a mão humana não pode ir, o Senhor estenda as mãos do Senhor e opera. Agora, aquilo que é competência do homem, o Senhor dá direção, sabedoria, inteligência, para que eles possam operar, e uma vez operando, o Teu nome ser glorificado. Aquieta, Senhor, o coração da família, e aproveita, Senhor, essa oportunidade, para que o Evangelho do Senhor possa entrar e fazer morada na vida dessa família. Desde já, Senhor, nós ministramos cura física, cura da alma, cura dos traumas. Nós ministramos a saúde de Deus na vida da Marina. E pedimos do Senhor que pingue uma gota do Teu sangue sobre todo o medicamento que ela estiver tomando. E que ela seja completamente curada, sarada e restaurada. Quero agradecer ao Senhor, meu Pai, pela cirurgia que a filha do Paulo fez. Graças a Deus correu tudo bem. Que o Senhor também continue consolando o coração dos pais, fazendo com que eles possam descansar no Senhor. E a nossa ceia de domingo, ela está nas mãos do Senhor. Nos dê sabedoria do alto, coloca a palavra na nossa boca e incomoda os Teus filhos para estarem na Tua casa, para serem alimentados e confrontados pela Tua palavra. E que a Tua palavra venha produzir vida na nossa vida e o Teu nome ser glorificado. Nos abençoe no restante desse dia e tudo que viemos a fazer, façamos para a honra, a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos por essa noite, por esse dia tão abençoado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe, vamos em paz. 5 abraços, irmãos, em nome de Jesus.